Hoje vamos olhar para um crime que foi cometido no final do século XIX. Então, relaxa enquanto vamos para a Inglaterra. Louise Josephine Massey nasceu no dia 15 de junho de 1863, na rua Guildford, número 109, Russell Square, em Londres. Seu pai era francês e se chamava Etienne Massey, e sua mãe era inglesa e se chamava Elizabeth Raphael. Louise morava em uma bela casa com seus pais e duas irmãs e teve uma criação confortável como a filha do meio das 3 filhas de seus pais. Ela era uma jovem atraente e culta que falava tanto francês quanto inglês. E embora tenha sido educada em Londres, ela também passou um tempo na França. Em 1895, ela engravidou. E em maio de 1896, ela deu à luz a um filho ilegítimo chamado Manfred. No final do século XIX, havia muito estigma social associado a mulheres solteiras que tinham filhos fora do casamento. Então, em agosto do mesmo ano, Louise foi morar na rua Bethan, número 29, em Newington, onde ela residia com sua irmã chamada Leonie e o marido de sua irmã, chamado Richard Caddish. Eles não cobravam o aluguel dela, então ela não tinha responsabilidades financeiras além de seu bebê, mas Louise decidiu que queria trabalhar. Então, após ver um anúncio em um jornal, ela deixou Manfred aos cuidados da senhora Helen Gentle, que morava na rua Clyde, número 210, em Tottenham. Foi acordado que a taxa para cuidar do bebê seria de 37 shillings por mês, o que Louise sempre afirmou ser pago pelo pai de Manfred. Louise visitava seu filho todas as quartas-feiras e geralmente o levava ao parque em Tottenham Green, onde inicialmente ela o empurrava no carrinho e, conforme ele crescia, ela o observava caminhar e brincar com as outras crianças pequenas. Sua boa educação e o fato de ela falar francês e inglês permitiram que ela encontrasse trabalho como governanta diurna para uma família rica. Louise também era uma pianista muito talentosa, então ela ganhava dinheiro extra dando aulas de piano à noite. Em setembro de 1898, Edouard Lucas, um jovem francês, mudou-se para casa ao lado de Louise. Aos 19 anos, ele veio para a Inglaterra trabalhar como escriturário de banco. Embora Edouard tivesse apenas 19 anos e Louise agora tivesse 35 anos, os dois começaram a ter um relacionamento e Louise parecia gostar muito do jovem e bonito francês. Em maio de 1899, Edward e 2 amigos acompanharam Louise para Brighton para o fim de semana, onde todos ficaram na casa de hóspedes de Finley. Louise realmente se divertiu e concordou com Edward que eles deveriam ir novamente, mas desta vez apenas os 2. Enquanto se aproximavam, Louise contou a Edward sobre seu filho e ele afirmou que isso não afetava o relacionamento deles. Nos próximos meses, o casal continuou a se ver. Em 16 de outubro de 1899, a senhorita Gentle, a senhora que cuidava de Manfred pelos 3 anos anteriores, recebeu uma carta de Louise informando que o pai de Manfred havia solicitado que o menino voltasse para a França, para viver com ele e ser educado lá. Louise escreveu que queria o melhor para seu filho, então concordou que seria bom para Manfred. 8 dias depois, em 24 de outubro, Louise encontrou Edward na estação Liverpool Street e disse a ele que estaria viajando para Brighton na sexta-feira seguinte. Edward disse que a encontraria lá. Ele não poderia viajar até sábado, 28 de outubro. Eles concordaram em fazer 2 reservas no Hotel Finlay sob nomes falsos e dizer ao hotel que eram irmão e irmã. No dia seguinte, quarta-feira, 25 de outubro, Louise visitou a senhorita Gentle para fazer os arranjos para buscar seu filho. A senhorita Gentle cuidou de Manfred desde bebê e, morando com sua mãe idosa, o acordo permitia que ela ganhasse a vida enquanto ajudava sua mãe. Manfred também era um menino pequeno, enérgico e alegre, e a senhorita Gentle gostava muito dele morando na casa. Louise explicou novamente que Manfred estava indo para a França, e os dois concordaram em se encontrar fora do pub Bird Cage, em Stamford Hill, às 12h45 da tarde, na sexta-feira, 27 de outubro, para que Louise pudesse buscar seu filho. Quando o dia chegou, a senhorita Gentle foi ao ponto de encontro e entregou o menino de volta à sua mãe.
que, após agradecer por toda a sua bondade pelos 3 anos anteriores, embarcou em um ônibus puxado por cavalos com destino à estação de trem de London Bridge, onde ela havia dito à senhorita Gentle que pegaria o trem para New Haven e depois a balsa para a França. Mas ela também havia concordado em se encontrar com Edward em Brighton, e ela não poderia ter feito ambos. Louise e Manfred chegaram à estação de London Bridge por volta da 1h40 da tarde e foram para a sala de espera. Louise trocou uma conversa agradável com uma das atendentes chamada Georgina Worley, e Louise disse a ela que estava esperando para encontrar alguém na estação. 45 minutos depois, outra atendente chamada Ellen Rees começou seu turno na estação e por volta das 2h40 ela viu Louise com Manfred. Ele ficou angustiado e começou a chorar. Quando Ellen perguntou a Louise o motivo do choro da criança, ela disse que ele sentia falta da enfermeira. Ellen perguntou a idade da criança e Louise respondeu que ele tinha pouco mais de 3 anos. Louise então decidiu que precisava animar seu filho, então levou Manfred para um passeio para comprar um bolo para ele e saiu da sala de espera em direção à confeitaria. Agora eram 3 da tarde. Pouco mais de 3 horas depois, às 6h19 da tarde, 2 senhoras estavam na estação de trem em Dawson Junction, no norte de Londres. Dawson Junction fica a pouco mais de 4 milhas da ponte de Londres, onde Louise e Manfred aguardavam seu trem. As senhoras eram chamadas Mary Tehan e Margaret Biggs. Elas estão em Dawson para assistir a uma palestra, mas pouco antes de deixarem a estação, a senhorita Tehan foi ao banheiro feminino. Os banheiros eram bastante escuros e tinham 2 cubículos, mas a senhorita Tiam não conseguiu abrir a porta do primeiro. Ela espiou para baixo para ver o que a impedia de abrir a porta e pensou que podia distinguir o rosto de uma criança. Em total choque, ela voltou apressadamente para a sala de espera e, acompanhada por sua amiga, a senhorita Briggs, foi até a plataforma e pediu ajuda aos carregadores. 2 carregadores foram verificar o que bloqueava a porta do cubículo. Estava escuro e eles só tinham lampiões para ver o que estavam fazendo, mas ficaram horrorizados ao descobrir uma pequena criança coberta por um xale preto deitada no chão e ao lado dela havia um tijolo quebrado. Os carregadores contataram a polícia imediatamente. A polícia chegou e examinou a cena. Eles chamaram o médico que chegou e fez um exame completo do corpo. Agora eram 6h55 da tarde e o médico informou ao inspetor de polícia que, em sua opinião, a criança havia morrido pelo menos 2 horas antes. O falecido foi levado para uma autópsia e, após examinar o corpo com mais detalhes, o patologista confirmou que a hora da morte foi entre as 2h55 da tarde e as 5h55 da tarde, embora ele acreditasse que era mais provável que tivesse sido entre as 3h55 da tarde e as 4h55 da tarde, e a causa da morte foi asfixia. No entanto, a polícia teve que identificar a criança, pois não havia relatos de crianças desaparecidas e nenhuma forma de identificação no corpo. A polícia tomou seu curso de ação usual ao tentar identificar uma pessoa desconhecida e publicou uma descrição do falecido no jornal. Na segunda-feira, 30 de outubro, a senhorita Helen Gentle, que havia cuidado de Manfred nos últimos 3 anos, foi à delegacia e disse à polícia que, a partir de uma descrição da criança que ela havia lido no jornal, ela temia, mas parecia muito com o pequeno menino que ela havia cuidado e que recentemente havia sido devolvido à sua mãe. A polícia acompanhou a senhorita Gentle ao necrotério, onde ela, entre lágrimas, identificou o corpo como sendo de Manfred. A senhorita Gentle então deu à polícia o endereço da mãe de Manfred, Louise. A polícia rapidamente foi ao endereço em Stoke Newington, onde Louise morava com a irmã e o cunhado. Quando chegaram, Louise estava ausente dando aula de piano, então entrevistaram sua irmã. Leonie disse a eles que ela e Louise haviam discutido o fato de que o pai de Manfred queria educá-lo na França, e todos concordaram que seria o melhor para a criança. Ela confirmou que sua irmã havia deixado a casa por volta das 12h30 da tarde na sexta-feira, 27, para encontrar a senhorita Gentle e depois viajar para New Haven, embarcar em um navio e atravessar o canal. A polícia perguntou a Leonie a que horas sua irmã havia retornado e, após uma pequena pausa, ela disse ao inspetor que Louise havia chegado em casa às 9 da noite, no domingo, 29 de outubro.
O inspetor, então, perguntou se ela havia notado alguma diferença no caráter de sua irmã desde que retornou de uma viagem, mas Leonie disse que não notou nenhuma mudança. O inspetor, então, deixou a casa, mas deixou 2 oficiais à paisana por perto para monitorar se Louise voltava para casa. Eles não a viram, mas notaram que outro cavalheiro chegou e depois saiu com o cunhado de Louise, Richard Caddish. Então eles decidiram segui-los. Os 2 homens viajaram para uma casa na Streatham Road, Croydon. Os policiais aguardaram um tempo do lado de fora. Mas então decidiram ver o que estava acontecendo dentro e bateram na porta. Uma vez dentro, eles descobriram que a casa pertencia a um homem chamado George Sims, que era o marido da outra irmã de Louise. Eles também descobriram uma Louise Josephine Massey muito chateada e angustiada. George Sims informou a polícia, mas Louise havia chegado lá algumas horas antes em um estado muito confuso e ansioso. Ele disse que ela estava lendo o jornal quando se deparou com a notícia de que seu filho havia sido encontrado morto na estação Dawson Junction. Ela veio direto para a casa deles e estava extremamente abalada. No dia seguinte, a polícia interrogou Louise. Ela contou a eles como Manfred era muito bem cuidado pela senhorita Gentle e como na quarta-feira ela iria ver seu filho e levá-lo para o parque em Tottenham Green. Ela contou a eles que amava as quartas-feiras e que costumava conversar com outras mães, enquanto seu filho brincava com outras crianças. Em uma quarta-feira específica, 4 de outubro de 1899, ela tinha ido ao parque com Manfred e começou uma conversa agradável com 2 senhoras que estavam sentadas por perto. Uma menininha chamada Millie estava correndo na frente delas e uma das senhoras disse a Louise que ela era a mãe de Millie. Elas disseram a Louise que possuíam uma pequena escola particular em Chelsea e que, à medida que Manfred crescesse, ele precisaria de uma boa educação e disseram que gostariam muito de ter um menino inteligente e educado, como o filho dela em sua escola. Louise estava curiosa, pois sabia o valor de uma boa educação. Na virada do século, ela estava ansiosa para dar ao seu filho as melhores oportunidades disponíveis. Ela sempre se sentiu mal por seu filho ser ilegítimo e por não ter dado a ele um bom começo de vida, mas considerava essa oportunidade boa demais para recusar. A mais velha das 2 senhoras disse que seu nome era Sra. Browning e informou a Louise que a taxa seria de 12 libras por ano para sua pensão, mais 10 libras por mês para a educação de Manfred. Louise agradeceu a elas e marcaram de se ver quarta que vem no parque. Louise gostou da Sra. Browning, então todos concordaram que Manfred frequentaria a escola e decidiram se encontrar novamente na sexta-feira, 27 de outubro, onde iriam juntos a Chelsea para visitar a escola, e Louise pagaria às 2 senhoras o dinheiro para a pensão e educação de seu filho. Contudo, Louise sabia o quão feliz Manfred estava na casa da senhorita Gentle. Ela se afeiçoou bastante ao filho dele. Ela realmente não queria contar à senhorita Gentle que estava levando ele embora, pois pensava que ele teria uma educação melhor em outro lugar, então inventou a história de que seu pai queria que seu filho fosse estudar na França. Para tornar sua história mais plausível, ela pensou em passar o fim de semana na costa em Brighton, pois se divertiu muito quando esteve lá em maio do ano anterior. No dia combinado para encontrar as 2 senhoras, elas se atrasaram quase 2 horas. Isso significava que Louise não tinha tempo suficiente para ir com elas e visitar a escola em Chelsea e voltar a tempo de pegar o trem das 4h07 para Brighton. Então, ela entregou a elas seu filho e o pacote de roupas que a senhorita Gentle havia dado a ela junto com o pagamento. Ela pediu um recibo e a Sra. Browning saiu para encontrar uma caneta e papel. Mas como demorou muito para retornar, Louise não pôde esperar mais e, após se despedir de Manfred, foi para a plataforma para embarcar em seu trem. A polícia estava intrigada com a história dela, mas eles consideraram apenas isso, uma história, e prenderam Louise, acusando-a de assassinato. Contudo, o caso contra ela não era irrefutável, então eles decidiram buscar mais provas. A polícia logo descobriu que Louise havia chegado à estação London Bridge, e isso foi confirmado por 2 atendentes da sala de espera, Georgina Worley e Ellen Rees, que haviam falado com Louise na data e hora em questão.
Georgina acrescentou que Louise havia dito a ela que estava esperando por alguém. No entanto, Ellen contou à polícia que havia visto Louise novamente nos banheiros femininos às 6h50 da tarde, mas desta vez ela estava sozinha. Ela acrescentou que Louise perguntou a que horas era o próximo trem para Brighton. Ellen também disse que a viu novamente 20 minutos depois na plataforma. A polícia organizou uma parada de identidade para que ela identificasse a mulher que havia visto na estação London Bridge naquele dia. Sem hesitação, ela identificou Louise. A polícia foi ao Hotel Finlay, em Brighton, onde Louise passou o fim de semana. Louise afirmou que havia chegado lá no início da noite, mas o proprietário do hotel, John Finlay, e uma camareira chamada Alice Real disseram à polícia que Louise havia feito o check-in por volta das 9h45 sob o nome de Miss Brooks. No sábado, 28 de outubro, um pacote de papel pardo foi encontrado na sala de espera das senhoras na estação Brighton. O pacote foi levado para o escritório de objetos perdidos, mas não foi reclamado. O pacote continha uma jaqueta de criança e algumas roupas. Quando a polícia mostrou os itens para a senhorita Gentle, ela confirmou que eles pertenciam ao Manfred e que ele estava usando-os quando ela o entregou à sua mãe. A polícia rastreou o chale preto encontrado com o corpo até uma loja de tecidos em Stoke Newington, próximo de onde Louise morava. A assistente de vendas confirmou ter vendido para uma mulher com a descrição de Louise. A polícia também pediu que ela participasse de uma parada de identificação. Ela identificou Louise, mas disse que não poderia ter absoluta certeza de que era a mesma mulher. Com provas suficientes, a polícia levou o caso a julgamento. O julgamento de Louise Massey começou em 13 de dezembro de 1899, no Old Bailey, em Londres. A acusação informou ao tribunal que considerou o motivo do crime, mas Louise estava muito apaixonada por Edward Lucas e considerava que seu filho poderia se tornar um obstáculo para o relacionamento deles. Mas em tribunal, isso foi negado por ambos, Louise e Edward. A acusação também alegou que Louise talvez quisesse economizar na taxa que tinha que pagar a Miss Gentle, mas novamente isso foi negado. Louise negou ter comprado o chale preto em Stoke Newington, que foi encontrado com o corpo. Quando Louise deu seu depoimento, a acusação disse a ela que era estranho que ela entregasse sua filha a duas senhoras que só havia conhecido em 2 ocasiões anteriores e que deveria pelo menos ter visitado a escola, que se tivesse feito, teria descoberto que não existia e que as Brownings não moravam no endereço que deram a ela. Ela contou ao tribunal que havia viajado no trem 407 para Brighton e chegou lá pouco antes das 7 da noite. Ela foi a um restaurante, comeu algo antes de olhar as lojas. O depoimento de Louise contradizia o depoimento da atendente, Ellen Rees, que testemunhou que a viu na plataforma na London Bridge. Pouco depois das 7 da noite, a autópsia indicou o provável horário da morte às 4h30 da tarde. O que a promotoria apresentou ao tribunal teria dado a Louise tempo suficiente para sair da estação London Bridge, viajar até Dawson Junction e depois retornar a London Bridge, onde a atendente supostamente a viu novamente às 6h50 da noite. A defesa informou ao tribunal que a foto de Louise estava em todos os jornais e é altamente provável que Ellen Rees tenha visto essas fotos antes de participar do desfile de identificação, e era bastante provável que a pessoa que a testemunha pensou ter visto pode não ter sido Louise, mas outra pessoa completamente diferente. O julgamento estava recebendo cobertura da imprensa nacional. E enquanto isso acontecia, outra testemunha apareceu, que era o garçom do restaurante em Brighton, onde Louise disse que tinha comido. Ele contou aos advogados de Louise que sexta-feira, 27 de outubro, tinha sido um dia muito úmido e monótono. Então eu só vi 2 clientes. Um era uma senhora vestindo um vestido preto. Essa senhora entrou no restaurante por volta das 7 da noite. E ficou por cerca de 45 minutos. Tanto o garçom quanto o dono do restaurante afirmaram ter certeza de que poderiam identificar Louise como a senhora. Por algum motivo, no entanto, a defesa escolheu não investigar mais as declarações ou usá-las como testemunhas. Outra testemunha, que viu 2 mulheres com uma criança algum tempo depois das 3h50 do dia 27 de outubro, perto da estação London Bridge, não foi chamada para testemunhar pela defesa. Nem o Sr. John Hughes Ellis, que estava a bordo de um ônibus que parou na estação London Bridge, onde 2 mulheres e uma criança entraram no ônibus e sentaram-se em frente a ele.
Ele sentiu que a criança não queria estar com elas. Porém, seu cronograma não coincidia com o depoimento de Louise, pois ele mencionou por volta das 3:30 da tarde, mas sem certeza absoluta, podendo ter sido mais tarde. O julgamento encerrou em 18 de dezembro. O júri foi enviado para deliberar o caso. Eles voltaram para encontrar a ré, Louise Josephine Massey, culpada, e o juiz a condenou à morte. Ela foi levada do tribunal para a prisão de Newgate e colocada em uma cela condenada para aguardar sua punição. Após a sentença ser proferida, a defesa decidiu investigar mais a fundo as possíveis evidências do garçom e do dono do restaurante em Brighton. Louise deu duas respostas conflitantes sobre o que comeu no restaurante, que não batiam com o registro de vendas, então os depoimentos das testemunhas foram desconsiderados. Louise Josephine Massey foi enforcada na prisão de Newgate em 9 de janeiro de 1900. Ela foi a primeira mulher a ser enforcada na Grã-Bretanha no século XX. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou feedback que possam ter e eu vejo vocês no próximo resumo. Obrigado.